acaba determinando isso aqui dá para mas vamos lá. teria que colocar uma variável, terceira variável Ó, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu não pedi, só para não dar as respostas aqui, tá? Acompanha comigo, acompanha aqui comigo. O que é que significa o y ser menor do que 150? O ponto que está na parte de cima da Terra, ok? Então esse else diz que se ele não entrou no if, ele vai entrar no else. Tudo bem? Então esse else representa todo mundo que está do lado de baixo, concorda? Ok. Então eu vou pendurar um outro if aqui nesse else. Eu vou dizer o seguinte, ó. Se ele estiver acima, vermelho. Se não, se ele estiver na esquerda, acima, vermelho. Se não, se ele estiver na esquerda, amarelo. Se não, verde. Tudo bem? Então, a nossa escrita ficaria assim, ó. Esse else representa quem está embaixo. E eu vou pendurar um novo teste aqui, ó. Se o x for menor do que 200, então eu vou fazer um amarelo. Se não, eu faço um verde. Olha que engraçado. A gente acompanha assim. O else é sempre o contrário do que eu testei. Se for menor do que 150, acima. Se não, se for menor do que 200, abaixo. Não, perdão. Menor do que 200, esse else já é de baixo, e isso aqui me joga para a esquerda. O que é esquerda é amarelo. O que é que não é nem em cima, nem em esquerda, embaixo? A direita de baixo. Por isso que quando eu jogar o verde, o lado de lá vai ficar verde. Lembra? Sempre o se não. Agora eu vou ter vermelho em cima, amarelo embaixo, que é o contrário do de cima, e na direita, e o verde no que sobrou. O que sobrou acabou todo mundo que caiu do lado de lá. E eu poderia continuar nesse futrico aqui. Exemplo, quem é a parte de cima aqui, ó? Só essa parte de cima aqui. A parte de cima do verde. Ó, isso daqui é o 200, na verdade. Não, isso daqui é o 150. A profundidade total dá 300. Então, isso daqui é 150. E o meio aqui, vamos chutar que seja, sei lá, 200. Então, eu vou fazendo o seguinte, ó. Se o y for menor do que 200, eu vou mandar para encher de magenta. Se não, aí sim eu vou colocar o verde. Então, qual é a nossa ideia? O meu sinal é sempre o contrário do teste inicial. Então você pensa, o que foi que sobrou? Aqui eu verifiquei. Ué, quem está em cima é vermelho. Se não é quem sobrou, é quem está embaixo. Quem está embaixo, eu verifiquei se o x é menor do que 200. Se x é menor do que 200, amarelo. Ok? Então eu já estou embaixo e à esquerda. Se não, quem é que não está nem embaixo nem na esquerda? É quem está embaixo na direita. Ok? Desses que estão embaixo na direita, se for menor do que 200 o y, eu vou pintar de roxo. Se não, eu só jogo de verde. A gente foi, não sei se vocês já ouviram essa palavra, esquadrinhando, professor, as ideias. Oi? Aqui. E assim vocês conseguem fazer os outros, tá? Quem não fez ainda, vocês conseguem fazer os outros. Eu consegui fazer esse terceiro sem o else, porque eu não sabia que tinha um else. Tá. E é porque ele meio que identifica, tipo assim, se o x for maior que 0, vai ser vermelho, no caso ele vai enchendo tudo. Por que esse negócio, esse fio tá aqui do lado do y?
coloca aspa dupla, tá? Ao invés de aspa simples, coloca aspa dupla. Tudo bem. Então, o fio, ele não é para ficar do lado, ele é para ficar dentro do comando, dentro do espaço. Depois tu consegue pegar a direita logo o fio do nome dele. O fio, ó, ele está à direita do IF, não é para ficar direito. Ele vai estar embaixo do IF e dentro do IF. O parente, a chave, olha para lá, a chave ela fica do lado direito, mas o comando fica embaixo. A gente tenta ajeitar aí, ó. A chave vai ficar do lado direito, mas o comando vai ficar embaixo. Esse está em cima. Exato. E o comando vai ficar embaixo e dentro. Tá, não é tão fácil. Tá. Pronto, assim, e o comando fecha embaixo. Ele pode fechar aqui ou tem que fechar aqui? Não, ele tem que fechar no nível que ele abriu. O nível do comando que abriu. O nível do if. Tá, Acho que foi pra mim, tipo assim, se for amanhã quiser, né, tá tudo não, tá funcionando, mas... Não, então, porque, tipo assim, primeiro ele tem vermelho, tipo, primeiro ele tem tudo o que acontece é que você está fazendo o que, como não é fiel, você sempre pega o último. Então, por exemplo, se for o valor do thread 400, se for o valor 450 nota que é zero, sim, ele pinta de vermelho. 400 não pinta, só olha o vermelho. 450 é maior que 200? Se ele muda para verde. 450 é maior que 400? E aí ele muda para amarelo. Porque a última cor antes de pintar é a que fica. Aí por isso que só saiu o amarelo. Mudou de cor 3 vezes e por isso que saiu o último. Funcionou, eu vou usar o Elvis. Acho que é porque tem que usar o Elvis. Só a jeito, ó, tá vendo? Ele aqui tá fora do lugar. Ah, tá bonitinho, tá parecendo uma bandeirinha, né? Eu vou colocar aqui no Don't Pad bandeira. Bandeira branca. Bandeira. A bandeirinha tá no Don't Pad bandeira. Tem uns dois packs que você procurando sempre só. Para comparar uma variável com a outra, é dois igual. É dois iguais. Vocês também podem usar os condicionais, né? Pode usar um if dentro do outro, pode usar um condicional. Se isso e isso. Aquele que a gente viu na primeira aula, né? Que são os dois e comerciais. Dois e comerciais. Bora lá. Segue a sequência lá. Horizontal, vertical, 3 níveis. Não se preocupe. Vai enxergar muitas vezes, né? Mas para o processo organizado e ela. Então vamos lá. Ele pode apresentar, ou ele vai entrar em um, ou ele vai entrar no outro. Ele não consegue entrar na frente. Então, se é a ideia de entrar no outro, qual é o critério para saber se vai entrar em um ou ele vai entrar em outro? No caso, exatamente, eles têm que achar isso, vai ser onde começa, termina um caminho e onde começa e termina outro caminho. E aí o critério para ele saber se ele vai pegar um caminho ou outro caminho é para a gente escrever com eles. Nós vamos entrar em dois. Ligar dois pontos, aí ele jogou 2 pontos, eu pergunto. Desses pontos que você escolheu, o Y é melhor, esses 40, aí ele vai dizer assim, não. Então, por exemplo, se for um ponto aqui, aqui o Y, aqui o Y é 150. Quando você criou aqui? Quando você criou aqui o processo, você fez 400 por 400.
Então aí começa aqui, vai 100, 150, 200, 250, 300, 400. Sua tela, o Y vai aumentando para baixo. Seria por volta de 300. Se você consegue dividir a tela em 3 pedaços, seriam 200, aqui ia dar mais ou menos uns 270, não, aqui ó, Y menor do que 270. Então, porque você criou uma tela de 400. Se você fizesse uma tela de 300, você conseguiria dividir os textos bem certinho. 100, 200, 300. Vai ter cara que ele... Não tem, mas não tem como isso aí. Eu vídeo da aula, mulher. Porque assim, o que é a ideia? Você levou já foi. Isso aqui, faz alguma modificação, faz a listinha de horizontal. É um processo de aquisição. Você vai ver. Fecha aí. Fecha aí. Tudo. Sim, Ele está usando. Não, mas não era para ele citar errado. Só que os sinapses, fazer e alguém me chamou e eu esqueci. Ah, isso mesmo. Aí, mas para me dividir aqui, eu vou ter que fazer aqui. Tenta fazer só ela ao contrário. Ao invés de pensar agora em fazer as duas, eu tenho que fazer ela ao contrário, entendeu? Ups, caindo. Ó. Vou dar um passo a mais, para facilitar o pessoal que já está aqui. O pessoal que já está aqui faz assim. Aí depois faz assim. Faz esse. E aí vai fazer os dois. Agora, aos pouquinhos. Pega o teu ritmo, vai no ritmo do teu aprendizado, vai fazendo as mudanças, vai brincando, fazendo os testes. Era uma personagem matricar e tu tiraste a borra de vista legal? Você sabia que dá para gerar um PNG do que vocês seguiam? É que é 400, né? Aí 400 é que o pique tá? Cada é a porque estava dividido, mas ó, você também mas percebe que esse começa aqui, vai uma coisa rápida. Não era para estar muito uma pecinha aqui, pode separar da outra.
Sempre dá alinhado. Tem todos os controles. Isso aqui. Aqui tem um espaço a mais. Esse é o principal. Tá funcionando. Eu vou aí, né? Você tem que dar um like. Vamos falar algumas coisas quando a gente vem caminhar, a gente virar Eu também tenho dúvida aqui. Professor? Aquele. Vou tentar quebrar a cabeça. Vou tentar quebrar a cabeça. Quando você ensinar, você já está fazendo o contrário. Acho que vai ter que colocar o Y aqui, ó. Tipo aqui, cells. E fica vendo isso, X só com isso. Se eu relaxa, Vai dar todos os bivac. se não, você já vai ganhar. Tipo assim, sei lá, colocar um. Se você quiser fazer isso, eu estou aqui no sinal. Elas podem pensar em cima. Não, acho que maior que Tem esse lado bom. Aqui era 200, 300, 400. A gente pendura ali que é sempre de carro. É porque se for mais um. Coloca para nós. Só. Tá recebendo menor do que eles. Não, aí tu vai colocar mais um. Você não bota aqui. Aqui. Sinal, a gente não participa no problema, nós Esse foi o que eu falei. Se liga, o que eu vou fazer? Se você não precisa de menor, se não for menor, se não, se o X for menor vai ficar isso aqui já foi ver. E se não, a gente aqui sobrou essa parte aqui. O que eu quero fazer é diminuir de X daqui. Ou então fala que se o Y é tipo. Eu queria tipo assim, se Y maior menor que 1, né? E X menor que 1, né? Fala. Ixi, Maria. Eu não consigo adicionar, não sei se consigo. Uma coisa muito velha está sendo na minha mente. Não, foi macaco. Isso era de onde? Isso, qual é a função? Isso era de onde? Trazia para você quando era pequeno. Para ter feito o osso. Seu podcast. Não, você vai pendurando e fizer. Coisa só, olha. Você vai pendurando, você pode ter ninguém. Aí dependendo da forma como você pendura, você vai mudando os resultados. Deixa eu tirar a
Ó, esse caso aqui, tá vendo? Ó? Se for menor do que 150, faz isso. Se não, se for, se não, se, aí você vai pendurando vários sis. Ó, queridos, ó. Só uma observação aqui que nem sempre é óbvio. Algumas pessoas podem pensar em escrever assim, ó. Se for menor do que 150, vermelho. Se não, se for y maior ou igual a 150 e menor do que 200. Ué, isso daqui não faz sentido, tá? Vamos lá. É como se você dissesse, se for menor do que 150, vermelho. O sinão já é o contrário do if. Então, aqui a gente tem uma bifurcação. Ó. Se for menor do que 150, ele vai para o primeiro caso. Se não, ele vai para o segundo. Então, perguntar se ele é maior do que 150 é redundante e desnecessário. É redundante e desnecessário. Não, aqui não precisa. Em nenhum desses. Não, em nenhum desses faz usar o i. Mas se eu quiser. Só um segundo, se eu quisesse botar. Ignora todas as outras coisas, se eu quisesse botar o vermelho só no primeiro quadrante aqui, usando só um i. Tudo bem. Pode, se você quiser. Ó, você quer pintar nada, só quer pintar o primeiro de amarelo, de vermelho. Seria se o x for menor do que o 200 e o y for menor do que 150. Se isso acontecer, vermelho. Se não, branco. Então você vai ter só esse quadradinho aqui de vermelho. E por quê? Porque você viu as duas condições. Ele é menor do que 200 e menor do que 150. Ele está em cima e à esquerda. Aqui você tem a ideia do i. Tá? Tudo bem? É um outro recurso legal para a gente brincar. É o i. Oi. Tá vendo essa outra naquela assim? Sim. Tenta uma subtração, pensa no máximo, menos no valor. Só que você não precisa do maior, você pode céus. O Elcio significa o contrário de primeiro. Não está falando o Elcio. Porque se não for. Porque se você está fazendo, né? Só que o que acontece é que se ele está em mais de um caso, ele vai pegar só a última coisa, tá? Então ele for, ele está pegando só a última coisa. Por isso que a gente está pendurando os elsos, porque não tem perigo de um ponto cair mais de um lugar nesse. Um ponto está no outro lugar. Por isso que a ideia é pendurar com o elso. Com o elso. Isso aqui, o x é menor que o y. E se ele vai encontrar, você não vai usar o x e o y, você vai usar a distância entre não vai distância entre y e a outra banda. Então você vai pensar em largura menos y ou, perdão, largura menos y ou altura menos y. Faz uma subtração, ele vai inverter o lugar. Os fatos vai ter que pendurar aí, pendurar os testes. Só aquele dali que eu fiz. Se x for menor do que 200 e y menor do que 150, eu fiz o primeiro quadrado. Se o x for menor do que 200 e y for menor do que 150, isso. O que é o lado de lá?
x menor do que 200 e y maior do que 150. Aí a gente vai pendurando os testes. Foi, só revisar a C12 primeiro. É um desenho. Só para um desenho. Também eu filme só para dormir. Ainda não. Eu estava esperando ele finalizar. Eu tô só uma coisa. É, brincadeira, eles têm que eu vou me falar uma coisa. É que você não tá sendo não falando desse canto. Tá tentando fazer os quatro? Eu fiz os três. Tu vai precisar fazer com I. O que eu fiz? Eu tava falando fazer o roteiro. Tentando fazer comida. Eu e ele fazendo tudo a mesma coisa. Vamos lá. Ó, pro pessoal que está enganchado nos quatro, tá? O pessoal que está enganchado na cruzinha aqui, você tem várias formas de fazer, tudo bem? Uma das formas é você pensar um quadradinho por vez. Então, o que é esse quadradinho daqui? É y menor do que a metade e x menor do que a metade. O que é o contrário disso? Todo resto. Então, já fiz aqui o primeiro. X menor do que 200, a parte de cima. E y menor do que 150, a parte da esquerda, eu tenho vermelho. Se não, quem é o lado de lá? Quem é isso aqui? Tudo bem, mas eu só quero a banda de cima. Quem é a banda de cima? Maior que 200. Só que você não precisa mais pensar no X. Concorda? Se o Y for menor. Se o Y for menor do que 200, você vai cair aqui, porque você sabe que não está aqui. O else te garante que você está no reto. O else te jogou para o resto. Então você poderia fazer só assim. Se não, se y menor do que 200, então fio de green. Também sei. Não, não é 200 não, é 150. Ué, aí você continua, né? Quem é essa parte aqui de baixo? E você sai pendurando um no outro. No cotidiano, eu queria fazer esse terceiro aí, Esse terceiro. e cores diferentes. Tá. Aí aqui a gente vai precisar de dois testes. Vamos fazer de conta que a nossa tela aqui tem 300. Tudo bem? Então, esse aqui é quem o X, esses aqui, né? O X desses caras aqui é menor do que 100. Aí você faz, se não é esse aqui. Pronto, então agora você está aqui no se não. Quem é esse povo aqui? Esse povo aqui, o X é menor do que 200. Então você pode. Se não, esses aqui. O X é menor que 10. Não, aí não precisa, porque senão já é o resto. Já é o resto. Então a gente teria esse tipo de teste aqui, ó. Se a minha tela for 300 por 300, tá vendo? Eu teria, se for menor do que 100, vermelho. Se não, se for menor do que 200, verde, se não, branco. Então eu teria vermelho. Não, aqui eu coloquei Y, né? X. Vermelho, verde, branco. Tá vendo? Os testes. Primeira parte,
segunda parte, terceira parte. Então o else sempre me joga pro que sobra. Então por isso que eu não tenho que ficar fazendo mais um monte de testes. A gente pensa no que sobra, no que sobra, no que sobra. Eu tava indo no caminho certo com o I, só que eu tava tinha algo errado, eu achava que eu tava no caminho errado, mas eu não tava continuando. Então bora lá, pessoal. A gente tem ainda 50 minutos para quebrar a cabeça. E aí, a ideia é vocês conseguirem fazer qualquer desenho. A gente começou com esses, mas você começa a pensar, ué, e se eu quisesse recortar, sei lá, vamos fazer assim, se eu quisesse recortar, sei lá, a primeira banda aqui, e depois eu vou recortar essa parte aqui, e depois eu vou fazer 3 aqui. Só que é a mesma lógica. Pega um pedaço, o que sobrou, pega outro pedaço, o que sobrou, pega outro pedaço, você vai repartindo que nem reparte o bolo. Bora, tentar recortar bolo. Todas as festas de aniversário que eu vou, eu sou o portador oficial de bolsa. Eu tenho muito treino, porque são muitos aniversários por ano lá em casa. Alguém me chamou, aí. Quando eu ouvi a sua mãozinha levantando, em sinal de desrespeito. Desculpe e perdoe. Não posso falar assim, cara. Tem que ter uma direção assim. Tá grudando as chaves com as coisas. As chaves se separam do espaço. E o livro ele também se separa não é o seguinte, é uma série. Se y dá um espaço entre os elementos e as chaves e dá um espaço entre o livro e o pai. Não, espaço antes das chaves também. A mesma coisa lá no livro. O livro é espaço antes. E o espaço entre o livro e o parede. Aquele livro também, a última coisa que eu pega a cenaria embaixo, ele não configurado na mesma linha para ele dar é o ciclo, assim, virando a batatinha de japonês. Porque é um. Não existe não, mas pensa na relação na cultura, deve ir de novo, mas Eu acho que só falta sabe? Quanto maior. você não é o único que está na orientação. Tem uma três ali que estão pirando na batatinha de maneira invertida. Não vai. Eu tô brincando, eu chego ainda. Mas não vai. Mas foi? Mas porque são pessoas com níveis diferentes, né? Mas tá aí. Tá pegando a coisa? Mas sempre. Estranho. Aqui, tipo, é nessa linha final. Vocês têm que tirar isso agora. Dividir isso aqui de baixo. Vamos lá.
Tá tudo penduradinho, né? Ok, se y for menor que 300, ok. Se não, são os de baixo. Não, ó, você não precisa fazer y maior que 300, concorda? Porque se não é menor que 300, ele é maior que 300. Então isso aqui é redundante. Isso aí está servindo de nada. Então, vamos pagar essa parte aqui. Não, você tem que se ajustar isso daqui. Porque na verdade, o teu último é o amarelo, é o que sobrou. Ok? Então, quem é o da esquerda? Quando você entrou nesse else, você já tem a certeza de estar embaixo, concorda? Porque senão você teria caído aqui em cima. Se você está nesse else, você está embaixo. Ok. Quem é que você quer? Você quer o povo da esquerda. Quem é o povo da esquerda? Lá, É x menor que 300. eles vão botar pra ele ter uma linha, que eu vou fazer esse próximo. É porque aqui você tem que pensar a relação entre x e y. O x é igual a y numerinho. Então, no meio, x é igual a y. Ah, então tá uma coisa inútil. É, tá bem inútil. Certo. Isso, x é igual a y. Então, embaixo da linha, qual é a relação? É o Windows. Quase o Windows. Só vai ser aqui fazer o primeiro. Vai estar ali atrás. Coordenador de dados bolinhas. Eu nunca consegui pegar a gente. Ela me deixa passar lá, me deixa passar aqui. Vai estar nessa linha aqui. Lá, vamos lá. Eu tenho que só deixar uma. Também antes de tudo ajudar. Aí Bicho, tu dividiu sem saber de tudo. Tá um livro aqui. Tá, então foi certo. Eu tava vendo duas coisas que foi dividido. É isso. Pode dizer que o Luiz vai ele me falou meio que isso, ele me falou. Ah, mas ele pensa, se x livre. Eu não tô realmente, não tá. Acho que, tipo assim, toda vez que o y, quer dizer, que o x fica maior que o y, você brigar pra baixo. Vai segurar pra baixo. Sim, deve ser isso. Eu sei que eu entendo, eu só não quero pensar. Eu só tenho que você explicar o que é isso. Eu fiz sem querer. Eu sei que eu fiz o que você falou, mas eu fiz sem querer ainda não. esse ela não tá fazendo nada. Eu tava escrevendo, eu pensei que Não, aquilo que foi que você fez. Tira esse alce daí, vai. Aqui dá pra pintar na outra cor, não. Só que o comando não era direito, né? O comando é igual. Mas eu não tava. Tem que ser que faz parte do Y tinta, assim. Toda vez que o X for menor que o Y, Por exemplo, faz um meio quando os dois números são iguais. Eles têm a mesma distância sem do topo e sem de baixo. Então, toda vez que os valores são iguais, eles caem no meio. Então, o que é que significa estar abaixo do meio? É que a distância do topo é maior do que a distância da parede.
Se a distância do topo é maior do que a distância da parede, eu estou embaixo da linha. Eu queria pensar isso só no rato, porque ela se grossa demais. Se o y for menor do que o x, a distância do topo é menor do que a distância da parede. Então você começa imaginando dois tracinhos do mesmo tamanho, eles se encontram no meio. Se a distância do topo é menor, ele sobe. Ok, entendi. Aqui para fazer outra eleição. Ah, tá. O outro que eu tô dizendo é o seguinte. Beleza, então vamos lá. Já chegou aqui embaixo. Ok? Então, se for menor que 200, se menor que 60, agora vem bem. Se todos esses números, se for menor que 150, eu vou botar aqui em cima. O Elcio que jogou para cá. Quem é que eu vou da esquerda? A gente vai tentar mais um pouquinho. Se x for menor do que a metade, essa sabe que seria 100, assim. Então eu selecionei o povo da esquerda. Pintar de branco. Quem é o resto? Do lado de lá. Eu vou colocar a cor que vai pintar o resto. Vamos lá, Vou pedir para ver o teu lag é essa cor 500 não existe. Cores, elas vão do 0 ao 255. Então esse 100 foi o cinza que eu botei. Mas eu não entendi assim. Você escolhe como você quiser com fundo. Ok. Mais claro. Quanto mais perto do 255, mais claro, cinza, e quanto mais perto, mais escuro. Pronto, agora como é que eu divido esse azul ao meio? Eu sempre penso que o Elcio é o médio. Então, se for menor que 100, é aqui. Se não, é o reto. Agora a gente está só nessa balança. Se você quisesse dentro de cima, você diria o Y menor que a metade. Só que você não quer o X, você quer colocar. Então você vai pensar no X. Quem é o X nesse ponto? Se aqui é o 100, esse aqui é o 200. Então, tu vai bem aqui, depois do Elcio, você pendura o if novo aqui. Qual é o meu novo teste? Se o X for menor do que 200. E se só trocar o Aí agora você vai jogar a sua azul. Então, vai começar o Elcio. E se não for azul, ou seja, você acabou de selecionar essa banda. Se não, então lá vem o braço. Se não, aí você vai jogar a nova cor. Se não, é a cor dos que sobrar. Seria um fio, vou colocar aqui o preto. Vai. Olha aí, vai ter vermelho, azul. Por quê? Porque os que sobrou, a gente dividiu esquerda e direita. Daqui. Se a gente quisesse ter dividido em cima e embaixo, a gente pensaria y menor do que a metade. Então, se aqui no meio, o segundo eu cortei para a esquerda, eu poderia ter cortado para cima. Para cima eu pensaria no y menor do que a metade. Se o todo é 300, a metade é 150. Agora eu botei vermelho, azul, preto. a gente tem. Eu acho que vai depender de onde a gente vai cortando. Sempre eu tenho um reto e eu vou manipular esse reto. Eu tenho um reto e eu vou manipular esse reto. E aí a gente vai fazendo os recortes. Maior calma. Vai não. Como é que faz o recorte lá? O que é a diagonal? Não, diagonal. Não tem mais pensado. Vou variar Tu tá lá do outro lado. menor do Vai assim, x menor que exatamente. Porque quando o x é igual a y, você tem assim. X igual a y, você tem isso. Se o x for menor, ele veio para a esquerda. Então você cai para baixo da linha. Só que agora você não quer pensar nisso. Você quer pensar nisso.
Então você vai estar pensando, por exemplo, no x e no que sobrou do y, ou então o contrário, no y e o que sobrou do x. Então agora você vai ter que pensar na sobra. Quem é a sobra aqui? Seria 400 menos, isso é a sobra, está do outro lado. Então agora você inverteu o eixo. Poderia ser a mesma coisa que eu tivesse pensado em x e o que sobrou de y. Ao invés de pensar saindo de x, pensando agora num eixo normal e no outro eixo invertido. Sobrou o contrário dele. Ele não propicia a disciplina, porque está todo mundo cansado do dia todo. Então é natural ser muito exaustivo. A gente tá na mesma. É só virar. Aham. Ó, vamos lá. É, no caso só virar. Ó, tem pessoal que tá brincando com a diagonal. Não. O pessoal da diagonal, eu vou aqui, ó. Quando você pensa numa diagonal, que é a característica da diagonal aqui, esse valor é igual a esse valor. Ora, na diagonal, sempre esses valores são iguais. Então, se você pensar que x é igual a y, você está na diagonal. X igual a y é diagonal. Só que se o y diminuir, o que, é que vai acontecer com o ponto? O ponto sobe. Y diminuiu, o ponto subiu. Então, se o x for menor do que y, você tem a parte de baixo. Ó, os dois são iguais, o x diminuiu. Eu fui para onde? Fui para a parte de baixo. Então, a parte de baixo é x menor do que y. Essa é essa diagonal assim. Que professor, parece que eu dessa pessoa. Como que era aquela linha sendo desenhada na diagonal? É, mesma coisa. Só que agora, o que é a outra diagonal? Vamos lá. Vamos fazer o mesmo raciocínio. O que significa esse ponto e esse ponto? Quem é esse daqui? X. Quem é esse daqui? Não, não é o Y. Y é esse. Quem é esse? É o outro menos o Y. Isso aqui seria, né? 400 menos Y. E aí vai conhecer. Chegou nessa parte. Isso aqui é o Y, isso aqui é 400 menos Y. Que é o background menos o resto que sobrou. É, mas não é o background, é a profundidade. Não sei. Tudo bem? Então vamos lá. Quem está acima do lado de cima é quem? O lado de cima é quando esse eixozinho aqui encurtou. Quando esse eixo encurtar, eu vou ficar em cima da linha, dá para perceber? Quando x for igual a 400 menos y, eu estou na linha. Quando x for menor do que 400 menos y, eu estou em cima da linha. Então aqui eu teria x menor do que profundidade menos y. Então, se você sabe fazer a linha assim, e você sabe fazer assim, dá para fazer os dois. Você só vai ter que fazer a mistura de pegar uma banda e outra banda, uma banda e outra banda. Você vai recortando os quatro. O plano cartesiano da programação é por assim. Aí Não, fazer outro não, professor. Meu Deus. Eu não vou fazer. Bora! Entendi. O que acha mais? Eu vou fazer. Vamos lá. Você imagina que você tem um pauzinho pensando aqui na beleza, sabe? Você tem um bracinho de madeira de 100 litros.
Então, se esse bracinho de madeira tem 100 pixels e esse bracinho de madeira tem 100 pixels, você se encontra no meio. Se esse bracinho de madeira tiver 150 e o outro 150, você se encontra no meio. Então, sempre que os valores forem iguais, você se encontra no meio. Só que o que acontece se o bracinho da esquerda, o bracinho do X, for menor do que o bracinho do Y? Por exemplo, aqui, X 100, Y 150. Você percebe que eu vou cair para baixo da linha? Então, todos os pontos que estão embaixo da linha têm essa característica. O bracinho da largura é menor que o bracinho da altura. Então, quando você manda plotar, plota todos os pontos onde X é menor do que Y de vermelho, aí ele vai te jogar para cá. Senão, ele vai te jogar para cima. É isso aí. Então, sempre dá errado. Eu já tenho no corte e na sola. Então, o primeiro corte que você está tentando colocar na sola. Geralmente, só falando com ele, aparece em muitos que Você já viu esse site que então você vai colocar primeiro só quem é só o seu pitching, só o gaguinho. Você vai ter que começar lá de cima, mas só o gaguinho que é à esquerda, menor a direita tem mais compartilhamento. e assim. Isso ele sabia? Foi antes da sua nada, zero. Caralho, tá aprendendo, né? Eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Isso tudo é quantidade, tudo que eu disse, que é o meu é que agora você vai precisar de um critério para estava fazendo de você vai ter andamento, vale 100% de fazer, botar a campanha. Vai repetir na campanha. Vamos começar a buscar, tá? Meu RPG acho que eu mais tem uma coisa. Ah, falou. Tipo, eu perguntei pra ti se já era esse. Esse bagulho que eu vou te mostrar seria assim. O resto é pelo caso. Agora você vai pro resto. Pensando no resto, você pode se adicionar essa bandinha, essa bandinha que você vê. Tudo dá pra fazer aqui o contrário, né? Esse lado aqui, qual é a característica desses que sobraram esse lado aqui? Bem, em relação a todos os outros, que é que essa bandinha tem que os outros não têm. Exato. Então você só precisa pensar, ué, se eu não estou aqui, tudo que for acima do meio é isso. Aí você vai para o próximo. Os que sobraram, o Elcio é o que sobrou. Você vai ver se quem é que está baseado em Y Ou ganho de massa. Não, só a produção. Entendi. Y for menor. E a minha igreja. Eu estudo também, tipo, cidade legal. Você fala agora, é porque são tudo formas, tá ligado? não, não precisa do I, mas muito fácil. Vai, só o Elcio que manda um mapa verde. É só um mapa, certo? Elcio abre escopo, abre escopo. Consegue dar O Elcio, vídeo já abre escopo. consegue mexer bem normal. Consegue mexer. Não, que é a barra dele. Eu não fiz o que eu não. O que sobrou vai ser uma perfeita. Sei. Bom, isso aqui é o tempo, sabe? Meu Deus, mas espera que eu vou dizer que é só. Ele é investigação. E os outros falam de ó. Pera, não, eu disse não, eu não senti dele. Você acabou de dizer ali, os que sobraram, se está acima é amarelo. Agora você tem os que sobraram primeiro. Vai sentir bem, vai Quem é que ser está em vez de. Aí, porque ela. Esse vai dar a minha vez, o som. Que é a mesa, a tela do meu mestre, tá ligado? Foi primeiro.
Aí aqui é O que é que separa o verde da esquerda do verde da direita? Porque agora você está no Elcio. Então, quem é esse lado? você pedir personagem, mas eu costumo ver, né? Aqui tem as bases. Fez. Tive não, sem habilidade. Nada habilidade. Sabe o que é o nome? Que adiciona diplomacia na atividade. A transação descartável é tipo o autodidata, você tem uma habilidade aleatória, que faz o alvo. Seguindo são de regras que só vem na lei. A gente vai indo em rever. Isso foi revende, né? Precisa de 20 ou. Ele não tem regra nenhuma, eu falo que é principalmente. Eu não ligo, não, só pagar nada. Que deve ele tá aí, eu gosto muito do sistema de RPG, cara. Ah, mas dia um, cara, usar a matéria de eu, confio não faz pra mim. Eu vou falar, mas tem matéria de cara aqui. Aí eu falo pra ele. Não, é claro que eu consigo. Eu não me ganho. Você já nunca chegou comigo assim. Aí tem as resumos dos episódios. É um outro. Meu Deus, tem resumo dos episódios. Não, só que depois eu a gente depois falou depois que sai. Porque então, tipo, a gente lia, né? Tinha feito cada droga, tem. Meu Deus do céu, mas não. Eu acho que eu falo um pouco mais que grande, eu acho. Tá todo mundo a minha maior produção aqui da vida. Se eu tiver uma atividade Muito bem, Matheus, trabalhando. sempre cadê embora. Cadê a minha linhazinha, rapaz? Cadê a bandeirinha? Ó, a bandeirinha do X-Men. Ah, tava cheio de virou, ok? Já tá perdendo o filme, mano. Tá. Então, a quantidade menos Y. Você pensou só X menor do que Y. Tenta fazer X menor do que 400 menos Y. Isso mesmo, mano. Vamos tentar fazer agora um cruzinho assim. Eu botei, legal. Ok? Ok, consegui separar uma parte. Vai ficar namorando. Sempre ruim. Não, tipo assim, é metade, eu acho. Provavelmente uma hora eu vou ter que usar. Quando você tiver feito 3 você tiver feito tudo de pautar. Será que eu preciso? Vamos ver aqui agora. Total, aí vai ter um dos eixos, sabe? Você vai ter um. Diga assim. Isso. Faroeste. Aqui tu quer fazer aqueles quatro, assim? Tem que Não, mas você vai ter que fazer um por vez. 1, 2, 3, 4. A gente quando fez o quadradinho aqui, a gente não fez um por vez? Mesma coisa? Vai ter que fazer um por vez. Naquele vídeo. Tem como fazer o seguinte desafio. Você tem um livro e aí cada um deles expande em 2 índices. Mas
Não, é simplesmente Perdi que eu comecei a beber e eu me faz. Você tem que passar a minha cara dentro do criador. Mas é só que Não tem como dizer porque a gente está isso, é classificação. A gente gera agora em qualquer lugar e tenta descobrir onde foi para lá. É um jogo de classificação que dá. Se você vai fazer uma forma de guerra só descrição, vai ter que manipular o ramo. O ramo está gerando uma coisa. Vai ter que manipular o ramo que está gerando música. desses parágrafos, não. seja um grava. E aí, afastado. Ó, eu não vou responder essa atividade, tá? A do igualando assim, vou deixar vocês tentarem, porque senão não tem graça se a gente tiver todos os segredos. Mas eu vou dar uma outra ideia que vocês não viram ainda, tá? Vamos nós aqui. Eu tô gravando. Fala dessa é muito estranha, porque conteúdo mesmo é muito pouco, né? É muito mais a prática. Vamos lá, eu vou fazer agora uma técnica nova que vocês não viram ainda, tá? Então, eu vou voltar para aquela brincadeira desse daqui, do sol, tá? Foca aqui, tá? Qual foi a primeira forma que nós fizemos? A gente selecionou primeiro isso. Tinha esse daqui. X menor do que a metade, Y menor do que a metade. Não foi isso? Sobrou tudo. Se não, se for o Y menor do que a metade, é esse. Se não, se for o X menor do que a metade, é esse. Se não, é o que sobrou. Posso fazer isso daqui de várias outras formas. Poderia fazer também assim. Vou separar o topo e a base. Fazer um if, certo? O topo e a base. Então, como é que seria isso? Se x menor do que 150, eu vou ter vermelho, senão eu vou ter verde. Está separado o topo e a base? Não, eu quero o topo e a base, né? Então é y. Y, o topo e a base. Todo mundo feliz até aqui? Nossa primeira atividade. Agora eu vou trabalhar só na parte de cima. Aqui dentro, eu estou na parte de cima. Confere? Esse Y. Pronto. Só aqui eu vou abrir outro if. Aqui eu estou em cima. Agora eu vou perguntar. Eu estou na esquerda. Se x for menor do que 150, então fio de yellow. Se não, fio de blue. Isso daqui é a parte de cima. Estou em cima? Sim. Estou na esquerda? Sim. Então amarelo. Não, então azul. Agora ele vai me jogar amarelo de um lado, azul do outro. Eu não estou fazendo mais aquele monte de if e else empacotado um embaixo do outro. Eu estou abrindo um caminho e agora em cada um desses caminhos eu vou abrir dois. Vou chegar em 4 caminhos diferentes. Esse else aqui que está jogando tudo verde é o caminho de baixo, concorda? Esse else aqui. Então, dentro desse else, eu vou abrir duas vias. Uma para a esquerda, x menor do que 150, fio ciano, e uma para a direita, fio orange. Todo else a gente abre e fecha a massa. Pronto. Então vamos lá. Primeira forma que a gente fez tudo linear. É o topo esquerda, se não, é o topo direita, se não, é a parte de baixo esquerda, se não, é a parte de baixo da direita.
Primeiro a gente fez linear, agora a gente está fazendo com duas aberturas. É a parte de cima ou a de baixo? Se for a de cima, é a da esquerda ou da direita? Mesma coisa a gente fez. Se for a de baixo, é a da esquerda e a da direita. Então, eu vou ter 4 caminhos aqui que eu posso cair em um ou em outro. Vocês lembram que tem um vídeo, né, pessoal? Assim, você pode chegar lá também. É porque é mais fácil olhar a foto do que ver o vídeo, né? Hã? Deu certo o quê? Mentira! Ah, faz a boa alma, viu? Hoje o pobre deve se sentindo feliz. Eu sei que foi. Aqui, ele tá você cortando. Eu olho já. Pessoal, eu vou fazer a chamada. Eu sei que vocês já saturaram, não foi? Muito cansativo. Então, assim, eu falei para vocês lá na primeira aula que esse processo de se localizar na tela era um recalibrar. Então, no começo é sempre muito assim, fazendo a conta, meu Deus, a altura é X, é Y, é menos ou é mais. E aí, naturalmente, você vê que os números vão fluindo com a prática, mas aí tem que praticar. Então, fica aqui os exercícios para vocês tentarem e treinarem. Aí ela perguntou, professor, eu queria ver o vídeo e treinar. Você já teve aula, agora é quebrar a cabeça e ficar tentando manipular e ver o erro e mandar o print e aí a gente treinar. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho como fazer chamada hoje. Hoje está, hoje.